Irmãos, um adolescente, eu li isso num artigo, achei interessante, né? Esse artigo que falava sobre o assunto, ele começou a ficar assim com a sua visão prejudicada, e é claro, né? Foi ao médico, foi ao oftalmologista, e ele recebeu óculos para resolver o problema, mas o tempo foi passando e cada retorno aumentava um pouco, de maneira que se apresentou aí a miopia, né, a dificuldade de enxergar de longe, e ele ganhou o que nós chamamos aí no popular aquelas lentes fundo de garrafa. E ele perguntou, né, para o médico, por quê? E a resposta foi a seguinte: a culpa é dos seus genes, né? E também pelo seu gosto de leitura. E essa opinião, né, predomina, não sei, por muito tempo. Essa foi a explicação, questão genética e porque lê muito. Mas os cientistas hoje estão questionando, né, essa afirmação, já não afirmam mais isso, porque eles estão descobrindo que as mudanças dos tempos modernos são mais fortes do que a questão genética. Então já não é essa o diagnóstico, a explicação. E que, na verdade, muito pouco tem a ver com o gosto de leitura. Não tem nada a ver. E um camarada aí, né, famoso, ele descobriu aí, estudioso sobre isso daí, da área, que a miopia, por exemplo, atinge cerca de 30% a 40% dos Estados Unidos, da Europa, e na Ásia chega a quase 90%. Em outras regiões são muito baixas. Por exemplo, entre os índios, 10%. E aí eles foram trabalhando com os esquimós, com os índios, com outros grupos, e descobriram o seguinte, por exemplo, que as mudanças nas gerações, o meio ambiente e a forma de viver exerce um fator muito forte no desenvolvimento dessa doença, né? Por exemplo, pessoas que passam mais ao ar livre do que em lugares fechados apresentam uma probabilidade muito menor por causa da luz solar. As pessoas que estão mais em ambientes fechados apresentam maior probabilidade, porque no ar livre o que predomina é a cor azul e verde, né, que favorece. E no ambiente fechado com a luz artificial, embora a gente não perceba, o que predomina é o vermelho, que prejudica. Outra razão é que num ambiente fechado, os objetos, as coisas que enxergamos, elas estão mais amontoadas, e no ar livre mais separadas. Isso também interfere, né? E a pessoa que tem um grau de miopia muito alto, que seria assim acima de 5 graus, também tem a possibilidade bem maior de ter um deslocamento de retina e ficar cego, né? Então achei interessante esse artigo por causa de um texto que eu li na carta de Pedro, que nós vamos ler. Embora estas questões da miopia, da cegueira, sejam questões assim orgânicas, Pedro vai falar de uma miopia e de uma cegueira muito mais séria que acontece dentro do ser da gente. Abra lá em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência,
Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Até aqui. Pedro vai dizendo que Deus, pela sua bondade, pelo seu poder, tem concedido a nós, a todos nós, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que contribui para a gente viver uma vida que agrade a Deus. Então ele está dizendo que Deus nos dá condições de obedecer e de viver para Ele. Deus nos dá, nos oferece isso. Deus apresenta isso para a gente. Há um trabalho nosso em relação a essas coisas, mas Deus nos concede isso, essa possibilidade. Por meio do conhecimento dEle, por meio da presença dEle, da manifestação dos dons dEle em nós, por exemplo, nos ajuda a escapar das coisas ruins. Então, a presença de Deus na nossa vida, a manifestação dEle na nossa vida, a própria capacitação, a presença dos dons na nossa vida nos ajuda a escapar da nossa entrega àquilo que seja ruim. Nos ajuda, né? A algo que a gente deve fazer. E diz ainda o texto que pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu poder, ele também compartilha da sua natureza, né? Tem dado a nós as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, ou seja, Deus, nas suas perfeições, os seus atributos, Ele compartilha com a gente. Eu já dei bastante exemplo, já falei sobre isso em outras ocasiões. Por exemplo, nós não amamos por nós mesmos, mas nós temos algum amor, nós amamos nossa família, nós amamos nossos filhos, nós amamos amigos, nós amamos. Ora, Deus é amor, e Ele compartilha essa perfeição dEle com a gente, por isso a gente ama. Por isso que se diz que Deus nos amou primeiro, né? Ele compartilha, e de muitas outras, bondade, né? Capacidade, inteligência, razão, todas essas coisas, né? E assim a gente pode, recebendo isso de Deus e fazendo associações, que Pedro vai dizer aqui, associando virtudes na nossa vida, a gente vai se desenvolvendo, tendo a possibilidade de ter uma vida mais saudável espiritualmente, de não precisar ficar se esbarrando em muitas coisas, como alguém que não enxerga bem, né? Tendo uma maior visão de nós mesmos, do outro e da vida, das circunstâncias boas e ruins, através da palavra que a gente vai podendo viver não de uma maneira míope. A gente vai aprendendo a palavra e a gente vai compreendendo as nossas complicações. A gente vai aprendendo a palavra e vai aprendendo a lidar com as complicações fora da gente. A gente vai aprendendo a palavra e a gente vai tendo uma compreensão da vida, das coisas boas, das coisas que não são boas. E isso é sair de um estado de miopia e enxergar melhor as coisas, né? Através da palavra. Mas eu queria, assim, olhar nesse texto aqui, nesse parágrafo comprido aqui, corrido, 3 ensinos para a gente que nos ajuda a não andarmos como quem não enxerga bem, né? E a primeira delas está no verso 9, diz assim:
Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, essa relação de associações da fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, associação dessas coisas, em quem não está presente, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Uma das coisas que nos ajuda a não andar de maneira míope, ou não enxergando bem pela vida, não nos esquecermos que nós somos perdoados e purificados por Jesus, que somos um perdoado. Tem muita gente que caminha esquecendo que foi perdoado pelo Senhor, que Ele é uma pessoa que existe, mas é um ente, é um ser perdoado e purificado por Jesus, né? E quem caminha assim, sem enxergar isso, sem estar com essa verdade presente no coração, é uma pessoa que não agradece muito. Porque se a gente tem a consciência do perdão, da graça e da misericórdia de Deus, que são duas coisas difíceis de separar, que atuam juntas, mas que eu sou um ser que caminho como alguém alvo da graça e da misericórdia, eu sou uma pessoa que não agradeço. Se eu tenho a consciência disso, eu agradeço a Deus todo dia. Eu agradeço a Deus por me dar aquilo que eu não mereço. Tudo que nós recebemos, nós não merecemos. Caminhar sem essa consciência de que eu recebo de Deus o que eu não mereço, é caminhar de uma maneira míope. Como também caminhar de uma maneira em que Deus não dá aquilo que eu mereço, também é caminhar de maneira míope. Porque o que é que eu mereço das mãos de Deus? Palmadas. Mas graças a Deus, Deus não vive todo dia dando palmada na gente, né? Porque se Deus fosse dar as palmadas que a gente merece, em todo o tempo que a gente merece, não tinha um dia que a gente não vivesse com o lombo quente. É ou não é? Mas a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida, e Ele não nos disciplina na medida que a gente merece. É sempre menor. Não é injusto, é sempre com uma gravidade menor do que a gravidade do meu erro, né? Ele abrevia o tempo, Ele bate e assopra, Ele permite, mas abre uma porta de escape, além de dar coisas que eu não mereço, né? Então, caminhar sem a consciência de que é um perdoado e purificado por Jesus, é um andar míope espiritualmente. Outra coisa, por exemplo, uma pessoa que não tem essa consciência de que é um perdoado e purificado por Jesus, ela também não perdoa, né? Se eu tenho a consciência de que Deus me perdoou, como é que eu olho o outro, né? Jesus contou uma parábola interessante. Um rei chamou seus servos e resolveu prestar contas. Daí tinha um camarada lá que devia 10.000 talentos para ele. E ele falou: chegou a hora de você acertar a conta comigo, paga o que você deve. E o cara não tem. 10.000 talentos era uma fortuna. É uma soma muito grande, é uma soma impagável. E ele diz: não tenho como pagar. Então é o seguinte, vende a mulher dele, vende o filho dele, vende tudo que ele tem, bota ele na cadeia, e você não vai sair dali enquanto você não pagar o último centavo. Aí ele cai de joelhos e fala com o rei que o ajude, que espere, que ele vai dar um jeito para pagar. E o rei fica cheio de compaixão por ele e diz o seguinte: faz o seguinte, vai embora, você não me deve mais nada. E diz que esse camarada, ao sair da presença do rei, encontra com um conservo dele que deve só 10 talentos. Possível de pagar, mas o rapaz não tinha como pagar. E ele pegou no pescoço do conservo, apertou e diz: você vai pagar o que você me deve. Mas eu não tenho como pagar. Vai jogar na cadeia, ficar na cadeia e vai me pagar. Aí os amigos desse camarada ficaram injuriados, falaram: puxa vida, ele foi lá, devia uma fortuna e fez isso com um amigo. Foram lá contar para o rei. E Jesus conta essa parábola, né?
para que a gente tenha consciência que a nossa dívida para com Deus é impagável. E aí a gente pega o conservo da gente e estrangula, né? E estrangula. Então, caminhar sem a consciência de que se é um perdoado e purificado por Jesus é um caminhar míope. Outra, não servir por amor. Tem muita gente servindo a Deus por amor ao serviço. Servindo a Deus porque aí ele pode fazer barganhas com Deus. Deus, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, então o Senhor pode fazer isso e aquilo para mim, vamos fazer essa troca, né? O Senhor não pode descer aqui e realizar as coisas, eu faço aqui para o Senhor, mas o Senhor também faz aquilo que eu não posso. E não é essa relação, a nossa relação de serviço com Deus é simplesmente por amor. Assim como tudo aquilo que Ele faz na nossa vida é por amor da parte dEle. Então, por exemplo, essas são 3 coisas que um caminhar de uma pessoa sem consciência de que é um perdoado se apresenta na vida. Falta de gratidão, dificuldade para perdoar e não serve a Deus por amor. Agora imagine um ambiente onde não haja gratidão, não haja perdão e onde as pessoas se relacionam por interesse, é um lugar que a gente não quer estar, né? Então, isso é viver de maneira cega ou míope, né? Essa consciência traz visão para a vida da gente. A segunda coisa está no verso 10. Olha a outra atitude, ele diz: pois aquele que estas coisas não estão presentes é cego, no verso 9, esquecido da purificação dos pecados. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Ou seja, um andar em que não nos faça ser um andar míope na vida, é quem confirma através da vida a sua vocação. Você sabe o que é vocação? É o seu chamado. Que chamado que é esse? Eu fui chamado para cantar, fui chamado para pregar. Não. Você foi chamado para ser de Jesus. Você foi chamado para expressar o caráter de Jesus. Esse é o nosso chamado. Você foi chamado para que, através da sua vida, você ilumine onde você passa. Não é as coisas que a gente faz. Esse é o chamado. Essa é a vocação. O nosso chamado é para ser de Deus. O nosso chamado é para ser discípulo de Jesus. Vem e segue-me. Esse é o chamado. Essa é a vocação. A vocação do chamado para a gente viver os valores de Cristo. Para que o chamado para a gente ser um canal do bem, um canal do amor. O chamado para a gente obedecer o Evangelho, né? E que aprendizado o Evangelho traz, por exemplo, que significa uma vida que confirma a sua vocação. Por exemplo, assim como servir, principalmente, amar a Deus por amor. A gente podia perguntar assim, ou então obedecer a Deus por amor, né? A gente podia perguntar assim: por que você ama a Deus? A gente vai dizer: porque Deus é bom, porque Deus me deu isso, porque Deus fez aquilo. A gente poderia apresentar um monte de razões, mas a única razão que realmente interessa: eu amo a Deus, eu obedeço a Deus porque eu amo. Não é porque Ele me dá coisas, nem porque Ele me prometeu outras tantas. É porque eu não tenho como viver sem Ele. É porque eu sinto falta dEle. É porque sem Ele eu não consigo imaginar como seria eu existir. Eu obedeço a Deus por quem Ele é, por Ele mesmo. Não é por nada do que Ele me faça. Isso é quem confirma o seu chamado, o chamado para ser dEle. Tem muita gente vivendo na perspectiva de um chamado para fazer para Ele. Não, na verdade Deus não precisa de nenhum de nós para fazer nada, mas Ele quer que a gente seja dEle. É claro que sendo dEle, é impossível que a gente não faça, mas se a gente fizer, vai ser por amor, né? Não por nenhuma outra coisa.
Outra situação aqui que confirma a vocação é que nesse chamado eu vou manifestando, vou desenvolvendo o caráter de Jesus. Porque não tem ninguém maior ou melhor do que Jesus como alguém que viveu segundo a vocação, segundo o seu chamado. Quando eu apresento o caráter de Jesus, então eu confirmo a minha vocação, o meu chamado para ser dele, para ser um pequeno Cristo. Não é isso que se chama cristãos? Não é? E como é que a gente manifesta isso na vida? É fácil na palavra, um único verso de Gálatas 5. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, que nada mais é do que a expressão do caráter de Jesus, que viveu desse jeito. Então, todas as vezes que eu desenvolvo isso, que eu trabalho isso na minha vida, que eu expresso isso, eu confirmo a minha vocação. Eu confirmo o meu chamado, né? E olha, sendo filho da luz, Paulo vai trabalhar em Efésios 4 até o capítulo 6. Eu vou só citar algumas coisas que estão nesses dois capítulos, né? Aliás, 4, 5 e 6. Olha, sermos suporte uns aos outros, construtores da paz, crescermos na verdade e no amor, não andarmos na vaidade dos nossos pensamentos, não andarmos de maneira alheia à vida de Deus, deixarmos a mentira, não agirmos motivados pela ira, não roubarmos, termos conversa sadia, lançarmos fora a amargura, blasfêmia, malícia, sermos compassivos, não sermos avarentos, não sermos cúmplices das obras que não produzem vida nem o bem, andarmos de forma prudente, de sermos bons empregados, bons patrões, bons cônjuges, bons pais, bons filhos, e aí vai. Todos os exemplos do que é se viver confirmando o chamado, porque nós somos chamados para ser da luz, sermos filhos da luz. Então quem assim vive, não vai caminhar de maneira míope, enxergando pouco, vai enxergar de maneira ampla, né? Como Jesus enxergou a vida, as pessoas e a situação e a humanidade. Por último, aí entra esse verso dos 5 a 7, que diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço, todo o vosso empenho, todo o vosso interesse, todo o vosso zelo, associai com a vossa fé a semente que foi plantada por Deus. Associai, fazei ela desenvolver, fazendo a soma de muitas coisas. A virtude com a virtude, o conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, o amor. A associação dessas virtudes, não é? Então, caminhar que não seja míope é daquele que se esforça para juntar a fé, a semente recebida, as virtudes que o Evangelho ensina, desenvolvendo-as e fazendo crescer. Então veja, a gente recebe a semente, não é um ato nosso, a semente foi depositada por Deus, o fruto é do Espírito, a habitação do Espírito é a vinda dele em nós, ato de Deus. Eu não tenho como produzir isso, como a gente falava domingo de manhã. Eu não tenho como fazer isso. Deus, quando fez isso, colocando em nós o seu Espírito, Ele mudou dentro de nós o princípio ativo. Agora, há algo em mim que eu consigo não produzir, porque é só Ele que pode produzir, mas eu consigo adubar, eu consigo cultivar, eu consigo desenvolver, eu consigo me entregar, eu consigo fazer crescer. Esse é o princípio ativo. Ele põe o que eu não consigo colocar, e neste colocar dele muda algo em que eu tenho a possibilidade de cooperar com o Espírito Santo. Esse é o milagre da mudança de mente, da transformação, da atuação do Espírito em nós. Por isso que é possível, ele diz, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso adubar, todo o vosso cultivo, né, todo o vosso esforço, toda a vossa cooperação com Deus, fazendo isso, associai
a fé, a virtude, e por aí ele vai trazendo. Então, quem caminha com essa consciência e com esse trabalho interior de uma entrega todo dia, de um autoexame todo dia, de dar a razão a Deus todo dia, de apresentar o seu interior para ser transformado por Ele todo dia, de decidir por isso, de investir nisso e de fato trabalhar assim no seu coração, não vai caminhar de maneira míope na vida. Então veja que aí a compreensão a respeito de nós mesmos, do outro, de Deus e da vida, ela é ampla, porque nós vamos recebendo o olhar de Deus, nós vamos olhando através, podemos assim dizer, dos olhos do Senhor, né? Olhando a vida com amor, olhando a vida nos seus processos de altos e baixos que fazem parte, olhando para a nossa natureza, quem nós somos e os cuidados que a gente deve ter, olhando para o outro, olhando a graça que recebemos, a misericórdia que recebemos e aquilo que devemos apresentar do lado de fora. Não tem como a visão ser apequenada, né? A visão é apequenada quando tudo isso está distante. Aí você tem um ser egoísta, aí você tem um ser duro, aí você tem um ser que tem uma única visão, que trata tudo e a todos do mesmo jeito. Não é? Aqui, acho que a grande parte são pais, e os pais, às vezes, de mais de um filho. Quem tem mais de um filho sabe que não dá para tratar todos os filhos do mesmo jeito. Cada um é de um jeito. Não dá para ser um único discurso. Não é assim? Imagine Deus, trabalha com todos nós somos diferentes. E a gente às vezes quer tratar todo mundo do mesmo jeito. Então, estou dizendo isso porque o que diz respeito à nossa natureza, todos nós nascemos míopes. Todos nós. Com a visão bem pequena. Né? Todos nós. Com respeito à forma de viver, todos nós podemos aprofundar essa enfermidade. Se deixar no livre curso do nosso coração, vai dar estrago, né? Mas a boa notícia é que em Deus, por meio de Jesus, a gente pode entrar nesse processo de cura e cooperar com Ele. Qual é o resultado? Verso 8. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O convite de Deus é para a gente enxergar e enxergar bem. Pai querido, louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Apresentamos, Pai, a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, o nosso ser interior ao Senhor, pedindo, Deus, saúde para o olhar que acontece antes do olhar, para o olhar que acontece dentro do nosso coração, para nós a cada dia aprendermos a olhar a vida, a nós, ao Senhor, aos outros e tudo que nos acontece segundo os olhos do Senhor. O Evangelho crie raízes no nosso coração, a ponto de transformar os nossos pensamentos, de alterar valores dentro da gente, de ampliar a nossa visão, de trazer mais luminosidade ao nosso ser e a maneira com que lidamos com todas as questões da vida. Diante dessa palavra, Pai, nós queremos produzir frutos, não queremos ser inativos e nós queremos enxergar bem conforme o Senhor trabalha em nosso coração.